Como tem sido a semana de vocês? Que bênção! Glórias a Deus por isso. Hoje, várias palavras vieram ao meu coração, mas eu gostaria de, pela graça e a misericórdia de Deus, falar um pouquinho sobre algo que acontece muito no natural. Estamos agora, o tempo está aquecendo e é o período das flores. É o período em que os vegetais, eles crescem, e é o período onde que a terra começa a produzir com abundância. E observando essa palavra, observando esse fenômeno da natureza, eu comecei a perguntar para Deus. Eu comecei a falar para Deus: mas Deus, por que algumas pessoas retêm tanto e tem pessoas que não retêm muita coisa? Porque existe a diferença de pessoas que estão firmes com o Senhor, e tem pessoas que recebem com muita alegria, com muito poder, e de repente esfria de repente. Qual é o segredo? O porquê disso? E olhando para aquela vegetação assim, eu comecei a perceber que não era todas as flores, não era todas as flores que estavam bonitas. Tinha umas flores que estavam meio murchas ali no meio da rua assim. Eu comecei a perceber que muitas vezes havia um problema talvez do solo. O problema talvez seja do solo, ou será o problema da semente, ou porque não esqueceram de jogar água. Qual o segredo disso? Olhando a palavra do Senhor, essa palavra eu gostaria de estar ministrando com a ajuda total do Espírito Santo. É uma palavra que vai falar o meu e o seu coração. Que tipo de terra é o seu coração? Se você quer perguntar, pergunta para mim, pergunta para você mesmo. Fala assim: que tipo de terra eu sou? Pergunta para a pessoa do lado, a pessoa mais bonita do lado, fala assim: que tipo de terra você é? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 13. Glórias a Deus. Jesus, ele mostra na natureza um fenômeno natural e ensina verdades espirituais para mim e para você. Amém, irmãos? Verdades espirituais para nós. Vamos ler Mateus capítulo 13, a palavra de Deus, versículo 3 até o versículo 16. 3 a 16, Mateus capítulo 3, versículo 13, versículo 3 até o 16. Eu estava aí lendo, os irmãos prestem atenção, porque é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Muitas vezes a gente olha para dentro de nós e fala: puxa Deus, o que está faltando em mim? E nós vamos ver que Deus, ele espera de nós coisas pequenas. Vamos ouvir o que Jesus quer falar conosco? Amém? E depois de muitas outras coisas, falou por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Só um minutinho, Caori, o vídeo está fácil? Então, as crianças vão assistir um pequeno vídeo e logo em seguida a gente vai fazer essa leitura. Ok? Melhor o vídeo? Criança gosta de assistir desenho? Quantas crianças gostam de ver desenho? Eu também gosto de ver desenho. Vamos ficar assistindo com as crianças lá. Vamos lá. Melhor apagar tudo. Saiu a semear.
semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceram, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Graças a Deus. Obrigado, Henrique. Obrigado, Samuel. Obrigado, Paulo. Esse texto é uma história muito conhecida na Bíblia Sagrada. E Jesus ele fala sobre isso, que o homem jogou sementes. O problema não está na semente. Você sabia que não existe ter semente defeituosa? Não existe. A mesma semente que você planta em um certo lugar, ele tem possibilidade de produzir grãos como qualquer outro. O que pode diferenciar é a terra. E sobre terra, pouquinha experiência eu tenho, principalmente que eu já tentei plantar cebolinha, né? E a cebolinha está seca lá em casa. Ela está tão branca, gente, você nem imagina. E eu descobri que o problema era a terra. Eu tacava água, ela bebia muita água, ela tomava muito sol, mas o problema era a terra. Mas vamos ver aqui. A primeira coisa é que o homem jogou sementes em vários tipos de terreno. E o primeiro terreno foi o pé do caminho. A melhor pessoa para interpretar essa explicação é o próprio Senhor Jesus. Jesus ele fala sobre a semente no pé do caminho, que as aves comeram. Depois ele falou da semente que foi jogada ali onde tinha pedregais. Eu estava sentado no Coen hoje, à tarde, um pouquinho de tempo, eu estava com umas crianças lá, sentado na pedra, a pedra estava pegando fogo, gente. Eu fico imaginando uma semente em cima dessa, vai virar pipoca. Vocês já comeram pipoca? Uma vez eu coloquei pipoca assim pipoca não, milho, na panela e deixei no sol. Não acredito que ele começou a pipocar? Pipocou de tanto calor que é. E ali, o homem jogou ali no meio de pedregais, só que quando foi nascer, o sol veio e secou aquela planta. A outra foi jogada numa terra que tinha profundidade, que não era duro, mas o problema é que tinha espinhos. Quando foi nascer, os espinhos sufocaram. Mas outra
caiu em terra boa. E aí, quando colocou em terra boa, a Bíblia Sagrada nos diz que ela produziu 100, 60 e 30 por 1. Eu gostaria de ler aqui o texto com vocês, amém? Versículo 4 até o versículo 17. Ok? Você está lendo aqui. E quando semeava uma parte, caiu no pé do caminho, vieram as aves e comeram. Confirma. Depois caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e nasceu porque não tinha terra funda. Vindo o sol, queimou porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e quando cresceram, os espinhos sufocaram aquela plantinha. Outra caiu em terra boa e deu fruto a 100, 60 e 30. Quem tem os ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Amém? Quem tem ouvidos, ouça a palavra. E acerca dos deles, os discípulos disseram: por que fala por parábolas, por comparação, Jesus? Por que o Senhor fala usando coisas da natureza para falar sobre isso? E aí Jesus, ele revela uma coisa interessante para mim e para você. Olha o que ele fala. E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles lhe é dado. Quem tem, se dará, e que terá com abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem, será tirado. Por isso que eu falo por parábolas, para que eles vendo não vejam, para que ouvindo não compreendam, né? E aí Jesus explica isso no versículo 15 e 16 e 17. Ele fala, por que ele fala por comparação? Por isso que a Bíblia, ela é cheia de histórias figurativas. Por isso que a Bíblia, muitas vezes, ela não é um livro assim de historinhas, mas ele tem um segredo, tem um mistério atrás de cada historinha, de cada personagem, de cada matéria que está sendo colocada aqui. Você pode ser muito inteligente, um grau facultativo, mas se você não tiver os requisitos da unção do Espírito Santo, nós não entendemos nada do que Deus está querendo falar conosco. Deus faz isso para confundir os sábios. E ele fala o porquê que ele fala por parábolas. Vamos ler aqui, versículo 15, 16 e 17. Por que está falando por parábolas? Porque o coração do povo está endurecido. Ouviu de mau grado os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com o ouvido, compreendam com o coração, se convertam e eu cure. Mas bem-aventurado sois vossos olhos, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejariam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Amém, irmãos? Mateus capítulo 11, versículo 28. Você vai entender isso aqui, tá? Olha que Jesus ele fala, Mateus capítulo 11, versículo 25, perdão. As coisas do reino de Deus, nós precisamos ter um coração pequenininho para ouvir a voz de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Olha o que ele fala aqui, Jesus dizendo: mas naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste as coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, não basta somente conhecer o português, ou o japonês, ou o inglês. Não basta ter o coco, o daigaku. É necessário ter uma prontidão de coração humilde. Vou repetir novamente. Para receber de Deus, nós temos que ter um coração humilde. Vou lá na igreja, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Meu irmão, começou tudo errado. Chega na igreja e desce mais: Senhor, me perdoa, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Aí Deus vai falar com você. É assim. A palavra de Deus, essa palavra não é uma letra somente, ela é viva. A palavra diz assim que a palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes. Essa palavra aqui, ela fala, ao mesmo texto que eu falo com você, ela fala vários sentidos e ela é repartida para todo mundo. Todo mundo entende. De repente você está com um problema na família e está ouvindo a parábola do semeador e Deus está falando com você. De repente você está ali com um problema na fábrica e Deus fala com você através dessa palavra. Mas
puxa vida, são situações diferentes. É que a palavra de Deus, ele é um pão que sacia todo mundo que está ouvindo ela. Amém, irmãos? Ela sacia, ela dá direção, ela alimenta a nossa alma. Agora, o grande problema não é a semente. O grande problema é a terra que recebe a semente. E Jesus, ele tenta explicar. Os discípulos falam assim: Jesus, explica para a gente essa parábola. Quantos conhecem essa parábola? Levanta a mão. Tá tudo errado. Todo mundo conhece? Amém, glória a Deus. Então nós vamos aprender com Jesus como interpretar essa história. Jesus, ele explica que tem 4 tipos de terras. Há 4 tipos de pessoas. E um somente é a que vingou e que prevaleceu e que foi aprovado. Vou repetir novamente. Há 4 tipos de terras, há 4 tipos de corações, e um somente foi a que deu frutos e transformação. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus: você é terra boa para frutificar 100 por 1 em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas qual o segredo para ser essa terra boa? Tem gente que fala assim: ah, mas Deus, eu sou uma terra que nem pé do caminho, eu sou duro, não tem jeito. Só que a questão é o seguinte: a situação, nós não nascemos pecadores para morrer pecadores. Há um arrependimento que pode transformar essa terra dura em uma terra mole. A palavra de Deus diz assim: eu tirarei do vosso coração. Ezequiel está escrito isso: tirarei do vosso coração um coração de pedra e darei um coração de carne. Então não tem desculpa você chegar e falar assim: não tem jeito para mim. Tem sim. E nós vamos analisar aqui os 4 terrenos, os 4 corações, e nós vamos analisar como a gente poder estar vigiando para não deixar o nosso coração se tornar um desses 3 terrenos reprováveis. Amém, irmãos? O que fazer para não reprovar o nosso coração? Eu estava vendo assim, lá no terreno de algumas pessoas que plantam, e eles tiram todas as pedrinhas que aparecem, e tira todo tipo de matinho e deixa limpo para plantar tomate. Não é assim que as pessoas fazem? E estaca adubo, investe, joga água e limpa o lugar. Não pode ter pedra. Então eles fazem de tudo para aquele terreno ficar limpo. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim: muitas vezes a gente é assim. Se a gente bobear, as pedras começam a acumular dentro do nosso coração. Muitas vezes, se bobear, no nosso coração começa a ter espinho. Se bobear, nosso coração se torna duro, um caminho, 10 caminho. Amém, irmãos? Então, eu vou analisar aqui com você alguns terrenos, e a gente vai estar vendo com Jesus como Jesus interpreta essa linda palavra. Amém, irmãos? Versículo 18, Jesus explica para os discípulos, explica para mim e para você sobre cada terreno. Amém, irmãos? Escutai, pois, a parábola do semeador, versículo 19. Jesus explica o primeiro terreno. Alguém ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado do seu coração, né? Não era terra? É coração, né, que está falando. E este foi o que semeado aonde? No pé do caminho. O primeiro terreno que Jesus ele fala assim, que o passarinho é o maligno, irmão. Então muitas vezes está sendo ministrada uma palavra, você está ouvindo um louvor, Deus está falando com você através da ministração, de repente uma distração faz com que você não entenda um sono, um mosquito que começa a voar, sabe? Uma criança que começa a chorar, alguma coisa que te faz distrair, e aquilo que era para você, o passarinho vem lá e rouba. A Bíblia diz que esse é aquele que a semente foi jogada no pé do caminho. Então qual foi a situação? Primeiro, aqui está dizendo aqui, aquele que ouvia a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno
e rouba a semente. Então, quando você estiver ouvindo uma mensagem ou um estudo e você tiver dúvida em não entender, procure uma pessoa depois do culto para te explicar. É muito importante você tirar suas dúvidas. É muito importante o discipulado para poder estar explicando as coisas do reino, para você ficar entendido, né? Porque se você não entende, é assim, mas não entenda, tem dúvidas, mas será que é isso? E o que acontece? O maligno vem e rouba a semente. E o que acontece? O pé do caminho fica infrutífero. Não tem transformação, não tem mudança na vida da pessoa. Amém, irmãos? Então, o primeiro terreno qual que é? Aquele que não entende. Então é muito importante você entender. Pergunte para o seu irmão do lado depois do culto, pergunte para nós, pergunte para o seu discipulador. Você que não é discipulado, receba discipulado, mas tire as suas dúvidas. Não fique com dúvida na sua cabeça. Não fique atordoado, né, em relação à mensagem. Fica ouvindo a mensagem e depois não prestou atenção. Fica prestando atenção, porque o inimigo ele tenta tirar a nossa atenção para roubar a tua palavra no seu coração. E a palavra de Deus, ela produz vitória para mim e para você, irmão. Produz transformação e fruto na minha e na sua vida. Isso pode ser uma palavra, uma semente que pode ser uma cura, pode ser uma provisão, pode ser uma direção, pode ser uma transformação de fruto do interior, do fruto do Espírito da nossa vida. Amém, irmãos? Então, é muito importante. O segundo terreno que Jesus fala no versículo 20. Ele fala do segundo terreno. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. E chegada o sol, o que é o sol? O que significa o sol? A angústia e a perseguição. E aí o que acontece? A flor se murcha. E como que acontece isso? Por causa da palavra, logo se ofende. A Bíblia está dizendo o seguinte: o coração, que muitas vezes a gente não vê coração, viu, irmão? Só Jesus vê. Mas aquele que recebeu a palavra no coração e que foi no meio de pedras, é aquele que recebeu com alegria, sabe? Aceitou Jesus, as coisas estão acontecendo, está feliz, está alegre, está com uma bênção na mão de Deus, está cheio do poder de Deus, Deus, é só vitória. Mas aí aparece o sol, aí aparece a perseguição. Você é crente? Então não fica perto de mim. Você não é sem graça. Você não é meu irmão, não. Você não é da minha família. Você é crente? Não. Você é cristão? E aí começa a perseguição, é o sol. Mas aí o problema não é o sol. O problema não é isso. O problema é que a Bíblia nos diz aqui no versículo 21, ele diz assim: mas porque não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração, ele se esvai. Irmão, a minha e a sua fé em Cristo Jesus pode vir o sol, pode vir um taifu, pode vir um vento que for na sua vida, a tempestade, pode vir um tsunami. Isso não pode derrubar a nossa fé que está em Cristo Jesus. Mas o grande problema é: tem raiz? Tem profundidade? Quando o nosso amor, o nosso relacionamento por Jesus tem profundidade, é como uma planta que está bem funda, está firme. Eu estava catando matinho lá em casa hoje de manhã. É que quando eu faço as coisinhas pequenas em casa lá, Deus fala muito comigo, irmão, né? E aí eu estava tirando matinho, e uma vez eu fui tentar um mato, não conseguia tirar aquele mato. E aí eu fui cavando, puxando e não puxava. Aí cavei mais, fiz um buraco em volta. Quando eu puxei, a raiz era desse tamanho, gente. Era difícil de tirar. E aí eu comecei a pensar: quando a raiz profunda, é quase impossível tirar. A gente tirou uma árvore lá da frente de casa para poder estacionar um carro, hein, gente? A árvore era desse tamanho aqui. Quando a gente foi cavar a raiz
A raiz estava debaixo da minha casa, gente. Acredita? Se eu não cortasse, se não fosse um gambari ali, taifu, vento de Xin, não ia derrubar aquilo lá. Ele ia derrubar minha casa, mas nada ia derrubar aquela árvore. A raiz era tão profunda que a raiz chegou dentro da minha casa, embaixo da minha casa. Aí o meu sogro falou assim: vamos cortar os caules, né? Vamos colocar um cimento em cima, porque tirar essa raiz não tem como. Quando nós temos raiz profunda, nada, nem o sol pode derrubar a nossa fé. Pode vir a perseguição, porque você tem raiz, você tem profundidade com o relacionamento com Deus e com a sua palavra. O sol não pode te ofender. Amém, irmãos? Mas o grande problema é que não tinha raiz. O sol veio, a alegria de novo convertido foi pequena e logo começou a desanimar. Primeiro deixa de vir para a igreja, depois começa a faltar, depois desliga o celular, depois não aparece mais, porque o sol foi tão forte e ressecou aquela vida espiritual que estava dentro. Amém? Qual é o outro terreno? Jesus ele fala sobre o outro, versículo 22. Ele fala sobre o que foi semeado entre espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, tem profundidade, mas os espinhos sufocam. E quando fala sobre espinhos, Jesus revela o que é os espinhos. O que é o espinho, irmão? No versículo 22. O que simboliza os espinhos? O quê? Sedução da riqueza e o cuidado do mundo. Jesus ele fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Né? Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que o homem ou ele pode servir a Deus ou a Mamon. E ele fala uma coisa que, vamos ler aqui, o que Jesus fala um pouquinho antes para nós entendermos. Mateus capítulo, vamos ler esse texto que é muito interessante. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Capítulo 6, versículo 19 até o 24. Mateus 6, 19. Matai, show, 19 a 24. Jesus ele fala sobre esse espinho, tá? Ele fala sobre esse espinho que tem desviado a fé de muita gente. Amém, irmãos? Vamos lá. Mas não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouro no céu, onde não há traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Onde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu... O que é coração na Bíblia? Terra. Aqui está falando da terra. E aí vamos mais para frente, versículo 24, 21 6. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um, ou amar o outro, ou dedicar a um, ou desprezar o outro. Não podeis servir a Deus, ou às riquezas, ou Mamon. Jesus está falando sobre a riqueza, o dinheiro. Irmãos, eu não estou falando para você viver pobre para ser espiritual. Não é isso. Eu conheço muita gente cristã, próspera, abençoada, e serve a Deus, e são amados e amam a Deus. A questão maior aqui é quando o dinheiro ele pode chegar a gente se esfriar em relação ao amor a Deus. A Bíblia Sagrada diz que um jovem muito rico aproximou-se de Jesus. E a Bíblia diz que ele chegou até Jesus e falou assim: Jesus, o que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Ele era uma pessoa que dava presente para todo mundo. Ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro. E quando ele chegou até Jesus, Jesus falou assim: então faz os mandamentos e você tem a vida eterna.
E ele falou assim: eu conheço, eu fiz tudo, Senhor. Eu faço desde o momento, desde pequeno. Eu honro pai e mãe, eu honro ao Senhor, eu amo a Deus. E aí Jesus olhou para ele, olhou lá para a terra dele e falou assim: então vai lá e vende tudo que tens, dá aos pobres e vem me segue. Se Jesus falasse isso para mim e para você, o que você responderia? Vai lá e ajuda tal pessoa. Vai lá e faça isso. O que eu e você faremos? Qual é a nossa resposta? Jesus estava testando aquele jovem? Estava testando. De repente aquele jovem poderia falar assim: sim, Senhor, eu vou fazer. E Jesus fala assim: não precisa vender nada. Eu sei que você é fiel. Muitas vezes Deus prova isso. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou tão triste que afastou-se de Jesus. E Jesus falou assim: quão difícil é que os ricos entram no reino dos céus. Porque eles se apegaram a tantas coisas materiais, mas esqueceram do Deus que fez todas as coisas. Pegaram tantas coisas materiais, mas esqueceram do Deus que fez todas as coisas. Irmão, a nossa fé em Cristo Jesus não está baseada em coisas. Eu amo a Deus com dinheiro ou sem dinheiro. Eu sirvo a Deus com dinheiro ou sem dinheiro. Se eu tenho carro, eu louvo a Deus. Se eu não tenho carro, eu vou de bicicleta, mas eu louvo a Deus. Se eu não tiver bicicleta, eu vou de patinete, mas eu vou louvo a Deus. Se eu tiver patinete, eu vou de esqui, eu vou de qualquer coisa, vou até a pé, mas eu louvo a Deus. Senhor, quantas coisas estão abençoando materialmente? Oh Deus, vou te servir até o fim. Quando as coisas começam a apertar materialmente, ah Deus, eu acho que eu não estou no caminho certo, Irmão, muitas vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para ver quem é o seu Deus. Jesus aqui no capítulo de Mateus capítulo 6, ele fala assim, ele compara Deus com Mamon. Para competir com Deus, sabe o que Jesus colocou? Mamon, riqueza. A única coisa que tem roubado o coração de pessoas e que tem competido a adoração tem sido as coisas materiais. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Nós temos que decidir a quem servir. Eu não estou falando para você entregar todo o seu dízimo, sua oferta na igreja. Não estou falando isso. Eu estou falando para você que, tendo ou não tendo, eu sirvo a Deus. Tendo ou não tendo, eu amo a Deus. Tendo saúde ou não tendo saúde, tendo perseguição ou não tendo perseguição, tendo amigos ou não tendo amigos, eu amo a Deus. Que tipo de terra eu sou? A pergunta que Deus pergunta para mim e para você que me incomoda nas madrugadas é essa: que tipo de terra nós somos e que tipo de terra nós queremos ser? A história da nossa igreja, na igreja sede, é uma história de pessoas que abriram mão de tudo para amar a Deus. Aquela igreja em Kakamegahara, ela foi construída com material da Segunda Guerra Mundial, irmãos. Entulho de lixo. Antes daquele prédio bonito lá de 3 andares, o primeiro era de entulho de madeira que pegavam. Não tinham dinheiro. Uma vez eu conversei com um presbítero e ele falou assim: Tanaka-san, vocês ainda estão melhor do que a gente quando começou. Quando a gente chegou, o Kane, 0. Igreja, todo mundo não tinha nem muita comida. Mas as pessoas tinham um coração cheio de amor por Deus. E o desejo do coração deles é deixar uma geração para essa nação. A pergunta que Deus pergunta para você e para mim é a seguinte: você está deixando uma geração de adoradores ou não? Você está preparando seus filhos para ser amantes junto dos espinhos? Ou você está preparando seus filhos para ser terra boa, para frutificar, para fazer diferença nesse Japão, para amar e ganhar pessoas para Cristo? Essa
palavra falou muito forte no meu coração. Deus, eu não quero ser uma bênção como presbítero e eu não quero que meus filhos sejam espinhos, sejam terreno no pé do caminho. Eu não quero que eles sejam reprovados. Eu quero que meus filhos, que a minha família, que a minha igreja seja terra boa, que produza 100 por 1. Mas muitas vezes o nosso coração está voltado. Muitas vezes não é riqueza, muitas vezes é um evento legal. Tem um evento legal lá. A igreja é um evento legal. A igreja vem em todo lugar. Você está dizendo com essas atitudes que o evento é melhor do que Deus. Quando nós escolhemos, nós estamos honrando mais aquilo do que o próprio Deus. Não tem como. Pode até crescer, pode ter uma aparência de fruto, mas ela não vai crescer muito, porque os espinhos vão vir e vão sufocar, e ela vai morrer. Essa plantinha chama-se fé no coração, irmãos. Essa plantinha chama-se vida de Jesus na minha e na sua vida. Os frutos é o Senhor Jesus, é o fruto do Espírito na nossa vida. Amém, irmãos? É os espinhos que são o problema. E ele fala sobre a sedução das riquezas e fala dos cuidados deste mundo, os prazeres, a aparência. Irmão, tudo isso passa, irmão. Tudo isso passa. Mas a palavra diz em 1 João, ele fala assim: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Irmão, não seja um pé no caminho, não seja um terreno lá no meio de pedregais, não seja no meio de espinhos. Agora eu vou falar a palavra, o que nós temos que ser. Que tipo de coração, que tipo de cristão nós temos que ser? Vamos ler aqui versículo 23, perdão. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra. Eu sei porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu vou dar valor a esse Deus. Eu e minha casa precisa saber desse amor, deste Deus Todo-Poderoso. Nós vamos morar no céu. Quem ouve, compreende e age assim. Ei, você está preparando uma geração para morar com você no céu? Eu estou trabalhando aqui, irmão, porque um dia eu tenho esperança de ver Jesus e eu estou aí com o meu pai. O meu pai aceitou Jesus. Eu vou lá encontrar os pais do Morisan, né? As pessoas amadas que nós vivemos junto, a irmã do Morisan que aceitou Jesus, nós queremos ter a esperança de encontrar com eles lá no céu. Quem ouve e compreende, está vivendo em cima disso. Parece que vive. Jesus vai voltar. Vai voltar. Não mexe, não treme, não se preocupa. Você até esqueceu de orar por salvação pela sua família, mas Deus está mandando dizer: começa a orar e profetizar. Vá, profetiza e fala: Senhor, eles serão terra boa, Senhor. Coloca a tua semente, salva essas vidas. Terra boa. Vamos ler mais aqui. Aquele que ouve e compreende a palavra, ele dá fruto, dá produtos 100, 60 e 30. Quem é terra boa? Qual é a primeira colocação? Versículo 23. É aquele que ouve e compreende a palavra. Irmão, o segredo para ser terra boa não é ser perfeito, viu? Mas irmão, eu sou tão imperfeito, eu faço, depois quando eu faço umas coisas erradas, eu me iro, eu acabei xingando, chutei o cachorro, né, fiz isso, aquilo. Não é isso. Isso não é terra boa. Não significa evidência de terra boa.
Terra boa é aquele que tem temor. Repita comigo, temor de Deus. Quando você ouve uma pessoa muito importante, você ouve e tenta assimilar a palavra dessa pessoa importante. É assim ou não é? De repente seu chateau vem e fala assim: o homem está o seu sonoro, está o Samuel. Ensinei, Tidicão. Aí o Samuel, não, você vai fazer, opa, eu vou anotar aqui, porque eu vou cobrar no dia do salário. É ou não é, Samuel? Ele falou que vai cobrar. Porque ele ouve e compreende a palavra de uma pessoa importante. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Aquele que ouve essa palavra, compreende. Compreende o quê? Compreende que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Compreende que nós precisamos do amor de Deus, da graça do Filho. E aí acabou? E da comunhão com o Espírito Santo. Irmão, se nós queremos dar fruto, nós precisamos da comunhão do Espírito Santo. O que vai trazer pessoas, almas aqui na nossa igreja é a nossa comunhão com o Espírito Santo. Se você ouvir e compreender a necessidade dessa comunhão, Jesus morreu na cruz por nós, amém. Jesus perdoou os nossos pecados, amém. Vou viver uma vida santa, amém. Mas eu preciso da comunhão com o Teu Espírito Santo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Calar quando Ele fala, fica quieto. Falar quando Ele falar, fala. Agir quando Ele falar, faça. O grande problema da nossa vida, e a gente arrasca isso na igreja, é quando a gente faz as coisas tudo errado que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala assim: fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus, então fica quietinho, fica quietinho. Você não consegue ficar quieto. E aí chega aí, é luta, dificuldade. Irmão, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a sua palavra. Amém, irmãos? Comunhão com o Espírito Santo. Aquele que ouve e compreende, ele dá fruto. Dá 100, 60 e 30. Nós somos terra boa. Amém. Você é terra boa. Então, agora olha para o seu coração. Olha para si mesmo. É terra boa. Você pode ver terra boa? Jesus colocou uma semente. Essa chamada semente da fé. A semente da salvação. Quem tem essa semente no seu coração, ela tem tudo para naturalmente dar os seus frutos. Quem ouve e compreende e tem comunhão com o Espírito Santo, os frutos vêm de maneira natural. João capítulo 15. Vamos ver esse texto, por favor. Eu vou ser bem breve aqui. João 15, versículo 5. Nós vamos ler esse texto. João 15, 5 até o versículo 6. Ele vai comparar também sobre árvores. Jesus, ele fala sobre um exemplo botânico, falando sobre a nossa vida com fé. Vamos dar uma olhadinha aqui? 5 e 6. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Jesus é a semente, a palavra dele é a semente. Jesus é a árvore, ele é a videira, ele é tudo. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara, secará e escolhe e lança do fogo e ardem. Mas quem estiver em mim, versículo 7, se vós estiverem em mim. De quem que tem essa ação? É de Deus? Não. A ação é, versículo 7, se o Espírito Santo estiver em você, é isso que está falando? Não. Mas se vós, ação do homem, estiver em mim, e as minhas palavras, está falando de semente, irmãos. Não basta só uma semente, é semente todo dia.
e as minhas palavras, as minhas sementes estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quantos podem dizer glória a Deus? E não fala só isso. Esse texto aqui está falando sobre a parábola do semeador. Fala assim, como, irmão? Versículo 8, dá uma olhada aí. Eu provo aqui, olha como está tudo ligado, irmão. Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Amém? Aí Jesus fala mais de fruto. Mais fruto. Versículo 16, vamos lá ler. Glória a Deus. Ele fala assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que deis o quê? E o vosso fruto pereça. É isso que está falando? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a quem? Ele vos... Terra boa, você pode pedir para Deus, Deus vai conceder. Terra boa. Chega em casa, ouve mensagem, irmã. Chega em casa, ouve louvores. Para de ficar assistindo noticiários terríveis aí no seu coração. De vez em quando é bom, mas semente, irmão. A Bíblia diz que se a semente estiver em você, e você estiver em Deus, e você for terra boa, vai produzir fruto, e não só isso. Tudo que você pedirdes, vos será dado. Crianças, vocês não estão perdendo tempo na igreja. Vocês estão recebendo semente. Vocês estão recebendo palavra. Vocês estão recebendo a palavra de Deus. E quando vocês crescerem, vocês vão dar muito fruto. E ninguém poderá roubar essa fé no coração de vocês. Pais, vamos investir nos nossos filhos. O que nós temos que fazer aqui, irmão? Ouvir e compreender somente? Crer na cruz? Ter comunhão com o Espírito Santo? Tem a terceira coisa muito importante. Nunca deixe. A gente usa muitas vezes esse texto para justificar algumas pessoas que saem da igreja. Eu já vi pessoas falarem isso. Ah, fulano de tal não veio na igreja? É um espinho, né, irmão? É um espinho. Ah, fulano de tal não veio na igreja? Ah, desistiu, desviou. Por que, irmão? Pega o caminho, sabe, irmão? Veio a semente e roubou. Eu acho que ele não era escolhido, não. Tem muita gente que pega aquele texto que fala assim: ah, mas aquele lá, a pessoa está tão feliz, tão alegre com Deus, agora nem aparece, nem está mais com Deus, não serve a Deus. Ah, irmão, é aquela semente que foi em cima da pedra, não tinha raiz, o sol veio, queimou. É muito fácil a gente usar isso para as pessoas, mas toda a parábola, eu vou repetir para você, toda a palavra de Jesus não é para usar para as pessoas. Vou repetir novamente, irmãos. Nunca use essa palavra para jogar para as outras pessoas. É que nem a pá. Pega a areia e joga para pedra. Esse aqui é para fulano, esse aqui é para ciclano. Por que fulano não veio? E começa a jogar a pá. Essa palavra não é. Essa palavra ela tem que ser uma reflexão pessoal. E aí eu fiquei olhando para Deus e falei assim: mas Deus, como? Será que o meu coração é um espinho? Será que o meu coração é pé no caminho? Será que o meu coração está em meio de pedregais? Será que ainda tem vida aqui dentro? Aí Deus começou a falar no meu coração: você que é terra boa, não deixe o passarinho, o diabo, roubar a sua semente. Não se torne uma pedra, um pé de caminho. É isso que Deus está falando. Você é terra boa? Não deixe os espinhos pegar terreno no seu coração. Não deixe isso roubar a alegria de Deus.
Sabe que o que você tem na vida material, você é só mordomo, não é teu, não é meu. O meu carro, no começo a gente pensou, o carro é só para nossa família. Deus falou, não, é meu. E a gente falou assim, tá bom, isso é do Senhor. A gente faz sobre com ele. A nossa casa, só para nós. Não, vamos fazer reunião lá em casa. Tudo que nós temos é para a glória de Deus. Não deixe o seu coração estar com espinhos em relação a isso. Então, a Bíblia Sagrada ela nos ensina para nós refletirmos essas parábolas, para nós não deixarmos o nosso coração, a nossa terra, criar espinhos ou ter pedregais. Não deixe jogar pedra no seu coração, irmão. Não deixe as pedras da perseguição roubar a sua fé. Se as pessoas estão perseguindo você, lembre-se de uma palavra. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus ele diz aqui. Eu posso falar essa palavra aqui, irmãos, com autoridade, porque eu já fui perseguido e graças a Deus, Deus me deu vitória. Mas dá uma olhada aí, Mateus capítulo 5, versículo 11 até o versículo 12. Olha o que Jesus ele fala. Veio o sol sobre a sua vida, irmão. As pessoas não te entendem a tua fé, mas olha o que Jesus diz a você. Você é terra boa, não deixe o seu coração ficar com uma pedra. Olha, dá uma olhadinha aqui. Bem-aventurados sois vós quando injuriares, perseguindo e mentirdes, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus ela está dizendo, não deixe seu coração ser como uma pedra. Deus está jogando uma semente aí no seu coração. Então retira a pedra. Antes eu amava os meus amigos, eu gostava da minha família, mas porque eles não filho, não vai para a igreja não. Ah, tá bom, papai, não vou. Não faça isso. Terra boa, ama mais o Senhor do que tudo. Tem tempo com a família. Eu saía da igreja, às 11 horas chegava lá em Poá, São Paulo. E quando eu saía da igreja em casa, quantas vezes a porta de casa estava trancada com cadeado? Eu tinha a chave, mas não podia entrar. E eu ouvia o grito lá de dentro: você é crente? Volta mais cedo. 11 horas, ninguém entra. Quantas noites dormi fora de casa? Dormia lá na lavanderia onde tinha muitas baratas. Terrível lugar. Dormia no chão. E no dia seguinte tinha que trabalhar. Perseguição. Quantas pessoas aqui no Japão, para existir a igreja japonesa aqui, você e eu somos frutos de igreja japonesa, irmão. Um certo japonês estava falando assim que tem regiões aqui de Gifu, que cristãos japoneses na época do Império foram tão perseguidos, foram mortos, afogados, mas não negaram a sua fé. E a gente, por coisa pequena, a gente balanceia. Jesus diz assim: se você confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e do anjo, dos anjos que estão no céu. Mas se você se envergonhar de mim, eu também me envergonharei de você diante do Pai e dos anjos que estão no céu. Terra boa é o meu e o seu coração. Essa é uma reflexão para mim e para você. Todo dia eu olho essa palavra e falo: Deus, eu não quero ser reprovado no final do dia. Eu não quero que o meu coração seja um espinheiro e não possa romper essa vida de Deus na minha vida. Eu quero ser terra boa sempre, Senhor.
Eu quero ouvir e compreender. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero que nada venha roubar o meu amor por Ti. Porque o Senhor é a prioridade máxima na minha vida. Essa parábola é uma parábola exortativa, mas é uma palavra que fala sobre os 4 tipos de corações, ou 4 tipos de terras. Jesus é o lavrador. Jesus é aquele que transforma. Se existe alguma barreira no nosso coração, Jesus ele é poderoso para arrancar toda a dureza, tirar todos os espinhos e nos fazer terra boa para a tua glória. Muitas vezes, para tirar o espinho, as pedras, Deus permite algumas situações na nossa vida. E qual o segredo? Como a gente conseguir passar pelo processo de tratamento, meu irmão? Perseverança. Vamos ser perseverantes na fé. Jó foi uma pessoa perseverante. Ele foi uma pessoa de coração, uma terra boa. A Bíblia diz que Jó, ele era muito rico. E ele, em um dia, através da tentação de Satanás, falou assim, Satanás disse para Deus, Deus, ele te serve porque ele tem muita coisa. Deus fala assim, ô Satanás, ele é terra boa, Satanás. Ele é adorador. Quantos adoradores tem aqui, irmão? Você é adorador do Senhor. Você é terra boa. Deus olha e se alegra com você. Foi lá o inimigo começou a tirar as coisas. Perdeu os filhos, perdeu a herança, perdeu o chibotô, perdeu saúde. Jó, ele disse, nuvem à terra e ao céu eu irei. Bendito seja o nome do Senhor. E ele adorou ao Senhor. O final dessa história, dessa perseverança, sabe o que foi? Deus restaurou a saúde dele. Deus deu tudo em dobro. Eu quero dizer para você uma coisa: terra boa tem porção dobrada. Quem é terra boa diz glória a Deus, tá? Terra boa tem porção dobrada. Em ovelhas, vacas, filhos, as filhas mais bonitas, né? Eram os filhos de Jó. Quem é terra boa? Senhor, eu sou do Senhor, eu vou dar fruto. E o fruto de Jó foi amor, fidelidade, adoração. Eu sou fiel ao Senhor. Uma certa vez Pedro foi questionar Jesus, e já vou terminar. Pedro foi questionar Jesus e falou assim: Jesus, nós largamos tudo para te servir, Senhor. Eu não estou profetizando que você vai ficar pobre não, viu, irmão? Eu estou profetizando que você vai ser perseverante e Deus vai te dar vitória e você vai receber porção dobrada em nome de Jesus. É isso. Eu quero ver a tua vitória em nome de Jesus. Deus vai mudar esse cativeiro e você vai dar glória a Deus, porque nós estamos numa guerra espiritual. Aleluia. Nós vamos ver a nossa igreja cheia em nome de Jesus. Nós vamos ver almas sendo restauradas em nome de Jesus. Nós vamos ver terra boa aqui dando fruto em nome de Jesus. E perguntou Pedro para Jesus: Jesus, nós largamos tudo para te servir, Senhor. E o que nós vamos ganhar? Jesus falou assim: todo aquele que abre mão de família, mãe, mulher, filhos, terras, bens, por amor a mim, receberá. Quantas vezes? 100 vezes. Terra boa produz quanto? 100. Para mamar vassoura, cara. Quantos são terra boa aqui? Receberá 100 vezes mais com perseguição e a vida eterna. Nada pode segurar você, meu irmão. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É 100 por 1. E quando falou assim, Pedro já ficou: pá, o negócio é bom, o negócio é bom. 100 por 1 é bênção. Por quê? Terra boa.
Vamos orar neste momento? Pode alguém estar falando? Olha. Glórias a Deus.